Olá! Este é o programa Um Escritor na Biblioteca, promovido pela Biblioteca Pública do Paraná e transmitido com exclusividade pela TV É-Paraná. Uma conversa aberta e descontraída, na qual autores brasileiros dos mais diversos estilos e diferentes gerações falam sobre o papel que as bibliotecas exercem na sua formação. No programa de hoje, com a mediação do jornalista Irineu Batista Neto, você vai conferir um pouco mais da vida e da obra de Joca Reiners Terron. Considerado um dos mais talentosos e inventivos escritores da sua geração, Joca nasceu em Cuiabá em 1968 e vive em São Paulo. Poeta, prosador e designer gráfico, criou a editora Ciência do Acidente, pela qual publicou o romance Não Há Nada Lá e o livro de poemas Animal Anônimo. É autor também dos volumes de contos Hotel Réu e Sonho Interrompido por Guilhotina. Fique agora com o criador de uma literatura nova e original. Com vocês, Joca Reiners Terron, um escritor na biblioteca. Eu acho que a primeira imagem de uma biblioteca que eu tive foi a de uma biblioteca encaixotada, porque meu pai trabalhava no banco e a gente viajava muito. Era obrigado a mudar de cidade assim, de 2 em 2 anos, às vezes de 1 em 1 ano. E isso até os meus 16 anos. Então, eu me lembro que as bibliotecas, os livros eram os primeiros objetos a serem encaixotados e os últimos a serem desencaixotados. Então, em geral, eu tenho a impressão que a primeira imagem de uma biblioteca foi a biblioteca da minha própria casa, que não era uma coisa muito grande, muito vasta, mas minha casa sempre teve livros, meu pai era um bom leitor. E eu tenho a impressão que era isso, uma biblioteca encaixotada. Agora, uma biblioteca organizada e tal, foi sem dúvida uma biblioteca de um colégio de padres muito bom que eu estudei no Mato Grosso, na divisa com Goiás, uma cidade chamada Alto Araguaia. E era uma biblioteca muito bacana, o colégio todo era muito bacana. Era um colégio interno, onde só eu não era interno. Então, no final do dia, quando eu ia embora, assim, me despedia dos amigos, parecia que eu tinha feito uma visita à prisão. E foi nesse período também que eu li o Ateneu do Raul Pompeia e me identifiquei bastante. Em geral, as pessoas a garotada que lê esse livro não consegue se identificar, mas eu me identifiquei muito porque eu estava ali vivendo a experiência de uma escola interna. E justamente por isso, por ser um internato, tinha uma escola com uma estrutura muito grande. Na realidade, era uma escola que foi montada no meio do nada para atender a filhos de fazendeiros e daquela região. Era uma cidade que tinha 2 rios, circundada por 2 rios maravilhosos, assim. O Rio Araguaia é um deles. E era no meio do nada, então precisava ter uma escola. Os padres salesianos foram até esse lugar, fizeram uma linda escola, que era centenária e tal. E tinha uma biblioteca que, inclusive, tinha um pequeno museu de ciências, de história natural, feito pelos alunos. Essa biblioteca foi a primeira que eu frequentei com verdade, assim, com regularidade, a ponto de eu ter que começar a descobrir o horário em que o padre bibliotecário não estava na biblioteca, porque se ele tivesse, ele me parava e me segurava na porta da biblioteca e ficava me segurando pelo colarinho, dizendo: vocês têm que seguir o exemplo desse menino aqui, ó, já leu a biblioteca inteira, tal. E eu morria de vergonha por causa disso. Então eu tinha que ficar fugindo do padre e eu sabia toda a rotina completa dele, assim, que hora que ele ia almoçar, tomar sopa, sei lá, fazer outras coisas, para justamente entrar ali. Mas essa foi... Além do Ateneu, você lembra de alguma outra obra dessa época, seja da biblioteca do teu pai ou da escola? Bicho, eu lia tudo. Nesse mesmo período eu tinha um professor que dizia que eu não podia ver linha embaixo de linha, que já saía lendo. E eu acho que era um pouco assim, eu lia de tudo, assim, sabe, sem restrições, assim. Desde as fotonovelas da minha mãe, adorava a fotonovela italiana, Jacques Douglas, Grande Hotel, essas coisas assim, bobagens românticas, assim, ou história de detetive. Eram os anos 70, né? Então
o predomínio da fotonovela era muito grande. Assim, nas bancas de jornal tinha diversos títulos assim de fotonovela, e minha mãe era viciada em fotonovela. E eu acabei me viciando também, assim como os quadrinhos. Agora, nesse período, sem dúvida, Monteiro Lobato e um escritor paulista que é meio esquecido hoje, mas que ainda talvez nos anos 70 tenha sido o auge da popularidade dele, que é o Francisco Marins. Esse cara criou uma série da literatura infantil que lembra um pouco o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas era a Fazenda de Taquarapoca, Os Segredos de Taquarapoca, que era uma fazenda de café do interior de São Paulo. E é um escritor maravilhoso, foi esquecido. E ele também sempre envolvia, sabe, tinha personagens que viajavam no tempo, ou tinha uma presença do fantástico muito grande nas histórias dele. E, em geral, era um imaginário bem paulista, assim, com bandeirantes, índios e tal. Uma coisa muito estilizada, mas que para a imaginação infantil funcionava muito bem. Ou pelo menos para mim funcionava. Mas, de qualquer modo, ele foi um autor muito popular. E creio que ainda esteja vivo, Francisco Marins. Deve estar com 100 anos, uma coisa assim. No período eu li também... Eu me lembro muito de umas edições da Melhoramentos, que era uma editora muito popular, e fazia umas edições de capa dura, assim, com livros como Quo Vadis, Ben-Hur, Spartacus. Eu adorava histórias. Se tivesse espada no meio, eu estava lendo. Era louco por um livro com espadachins. E li tudo, Os Três Mosqueteiros, aquelas coleções da Abril. Chegou um período da minha vida, já quando eu estava mais maduro, que eu achei que eu tinha lido todos os clássicos da literatura universal. E numa visita à casa da minha mãe, eu fui fuçar lá no fundo a bagunça, porque ela guarda os livros até hoje, espero que guarde. E reparei, fui folheando os livros e descobri que, na realidade, eu não tinha lido todos os clássicos. Ou, pelo menos, os clássicos da literatura universal que eu tinha lido, todos tinham sido escritos pelo Carlos Heitor Coni. Porque o Carlos Heitor Coni, ele ficou 20 anos depois da ditadura, sem escrever ficção própria. E ele sobreviveu nesse período, também não atuava como jornalista. Ele sobreviveu fazendo adaptações de clássicos. E o que eu tinha lido eram os clássicos adaptados pelo Coni. Mas tinha outros autores que também trabalharam muito com adaptação de livro. Clarice Lispector fez muito isso. E, bem, de qualquer modo, eu acho que eu comecei e são os livros ainda que impregnam assim, a minha imaginação, que são justamente esses livros desse período, assim, como, por exemplo, os livros do Mark Twain, sabe, as aventuras de Tom Sawyer e Huckleberry Finn, ou então os livros do Robert Louis Stevenson, que originalmente foram escritos como folhetins, né, e publicados em jornal e tal, mas que hoje em dia se convencionou como literatura infanto-juvenil, literatura de aventuras, o que verdadeiramente é. Mas é uma ficção de aventuras muito com uma qualidade indescritível. A Ilha do Tesouro, por exemplo. Bem, eu li muita coisa nesse período. Eu acho que foi o meu período de leitor mais prolífico, assim, porque justamente eu tinha muito tempo, né? Coisa que hoje... Depois dessa fase inicial, quando você é criança e você frequenta a biblioteca, um pouco sem noção do que é aquilo, de como funciona, e depois, como adulto, entrar numa biblioteca sabendo o que você está procurando, o que você está entrando numa biblioteca, você tem alguma memória boa de visitar algum acervo que te impressionou, especialmente, ou não? Tenho. Eu me lembro perfeitamente porque, primeiro, as bibliotecas, elas não eram muito comuns, né? Você vê, as duas primeiras bibliotecas que eu vi, uma foram da minha casa, que não era muito grande e tal, mas tinha lá mais de uma centena de livros, e uma biblioteca de uma escola privada, que é uma escola, né, uma escola religiosa. Então, eram fundamentais essas bibliotecas, justamente porque na minha casa, e eu preciso acrescentar isso, pelo fato de eu morar sempre nos lugares assim, onde Judas perdeu as meias,
os livros acabaram se tornando uma companhia muito necessária para mim, principalmente porque em casa a televisão era meio que um objeto de decoração, assim, porque nesses lugares, assim, Poconé, Alto Araguaia, sabe, Dourados, interior do Mato Grosso, não tinha televisão, a televisão não pegava direito. Então a televisão era, no final das contas, um objeto de decoração, que ficava na sala, nunca era ligado, e raramente era ligado na tomada, inclusive. Ficava aquela coisa lá, assim, minha mãe colocava uns bibelôs em cima, mas ela não tinha muita função. A primeira, é óbvio que minha avó morava no interior de São Paulo, então a gente visitava, e minhas férias eram as férias mais inativas possíveis, porque eu ficava um mês colado na frente da televisão, porque era a única oportunidade que eu tinha de assistir. Nesse aspecto eu me considero meio um elo perdido, porque principalmente quando eu me encontro com amigos e eles começam a contar de suas memórias televisivas, né? Ah, o desenho animado do X, do não sei o quê, eu, sabe, não conheço muito, porque realmente passei batido. Eu me lembro vividamente, assim, das coisas da TV Tupi, aquele seriado japonês, assim, que era coisa que eu adorava. Agora, a primeira vez que eu apelei para a biblioteca mesmo, eu acho que foi na universidade. Quando eu entrei, quando fui estudar, e era uma biblioteca pública, embora pertencesse a um âmbito universitário. E, sem dúvida, também, quando eu me mudei para São Paulo, para a capital, isso foi em meados dos anos 90, e quando eu comecei a frequentar a Biblioteca Mário de Andrade, que hoje a Mário de Andrade foi reformada e está lindíssima, assim, é um prazer visitar a biblioteca, principalmente porque eles reformularam todo o sistema de consulta, então você entra na biblioteca de verdade e você tem acesso às prateleiras todas, assim, é um passeio, assim, que eu muito indicado, assim, muito indicável, inclusive, se forem em São Paulo, visitem a biblioteca. Mas nos anos 90 eu comecei quando eu me mudei para lá, eu comecei a procurar algumas coisas que eu queria ler que eram muito difíceis de encontrar. E comecei a ir com alguma regularidade lá. Eu acho que é a lembrança mais clara de eu ir a uma biblioteca pública sem ter a necessidade, assim, sem ter uma biblioteca na escola, por exemplo, mais à mão. Quando pessoas que gostam de ler se encontram e começam a conversar sobre questões práticas, biblioteca, espaço, quantos livros, como você guarda. O próprio Marçal, quando veio aqui na biblioteca, o Marçal Aquino, ele disse que o máximo que ele se dá ao trabalho de fazer é separar entre brasileiros e estrangeiros, e olha lá, ele disse que não tem muito critério para organizar os livros. Você, com os tua biblioteca, você comentou que ela é grande? Eu conheço a biblioteca do Marçal e a gente sofre do mesmo problema, assim, o primeiro é a biblioteca que eu arrasto comigo, dos livros que eu carrego desde a adolescência,